Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Pois é, hoje, terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Vamos falar aí sobre a situação política aqui no Brasil, pessoal. Você que acompanha aqui o nosso canal está aqui acompanhando junto conosco, né, as tensões ocorrendo aí nos Estados Unidos, na Europa, lá a guerra entre Ucrânia e Rússia, no Oriente Médio e Israel envolvendo-se em conflitos com o Hamas, com o Irã, né, pessoal? Nos Estados Unidos a situação também está bastante complicada e temos as nossas próprias situações internas aqui no nosso país, né, pessoal? Vamos falar hoje sobre Coronel Cid e General Braga Neto, pessoal. Pois é, vai haver acareação entre os dois aí. Vamos estar acompanhando. Vocês estiveram comigo, né? Na semana passada aí tiveram interrogatórios, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pessoal? Esteve aí depondo, agora está em fase aí, né? Não é mais, acabou a fase de interrogatório, é fase agora de coleta de provas, né? São as diligências, chamadas diligências. Então vamos falar exatamente sobre isso, né? Moraes rejeita anular delação de Cid e autoriza a acareação com Braga Neto, diz o site do UOL. Isso aí é uma das coisas que podem ocorrer, né, na fase de diligência, o pedido de acareação, que foi o que aconteceu aí. Vamos ver o que diz o site do UOL, né, pessoal? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou impertinente e rejeitou o pedido de anulação da delação de Mauro Cid, mas autorizou a realização de acareações entre o general Braga Neto e o tenente-coronel, e também entre o ex-comandante do Exército Freire Gomes e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes negou pedidos para anular a delação do Mauro Cid. Ao analisar solicitações das defesas dos investigados na chamada trama golpista, apresentaram ontem, o ministro considerou como irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. Né? Protelatórios é ter o objetivo de estar atrasando aí, né, a questão aí do julgamento, né, pessoal, das investigações, julgamento, né, de protelar, de jogar e empurrar aí com a barriga, né, no sentido aí mais popular. Os pedidos de defesa de Bolsonaro para ter maior prazo de análise de materiais de investigação da PF. Anulação com base em reportagem da revista Veja. Os advogados do ex-presidente pediram para anular a delação de Mauro Cid com base em supostas mensagens dele em rede social, né, da esposa dele, revelados aí pela revista Veja no final de semana, né? Cid pediu investigação do perfil que considera ter divulgado fake news, né? Está aqui lendo, né? Ele pediu que fosse divulgada aí, feita uma investigação desse perfil que estaria divulgando fake news. A própria defesa de Cid pediu na semana passada que as mensagens fossem investigadas e classificou o conteúdo do material revelado pela revista como aí fake news. Decisão não envolve mensagens apresentadas por outro advogado. Eduardo Knutz disse que representa o ex-ajudante de ordem, Marcelo Câmara, apresentou em outro processo cópias de supostas trocas de mensagens entre ele e Mauro Cid, nas quais o delator teria criticado o suposto direcionamento das investigações. Processos diferentes. O pedido de Kuntz está sendo analisado no processo envolvendo Marcelo Câmara, que integra o núcleo 2 da investigação e não tem nada a ver com o processo do núcleo crucial da trama golpista, da qual fazem parte Bolsonaro, Mauro Cid e outros aliados aí do ex-presidente, pessoal. Especialistas ouvidos pelo UOL disseram que o mesmo mesmo que a delação de Mauro Cid caísse, a denúncia se manteria, né, pessoal? O único prejudicado seria o Mauro Cid. Tudo que foi apurado, todas as informações que ele passou aí durante a delação dele, ficam mantidas, ainda que ele perca, né, o privilégio aí da delação premiada, as informações que ele passou, que foram consideradas aí verdadeiras, elas continuam no processo, pessoal. Então, apenas o Mauro Cid sairia aí prejudicado, perdendo aí, né, pessoal,
os privilégios aí da delação premiada, né? Então não adianta nada pedir delação premiada, você vai apenas prejudicar, mas o processo vai continuar andando normalmente, as provas obtidas na delação premiada continuam, né? Isso porque os dados fornecidos a respeito dos réus só poderiam ser desconsiderados no processo se fossem falsos, né? Como acabamos de falar, se for verdadeiro, se mantém, né? Ou tivessem sido obtidos de forma forçada, o que não foi comprovado em nenhum momento aí do curso do processo. Na semana passada, Moraes determinou que a Meta, dona de redes sociais, aí, entregue à Justiça as mensagens enviadas e recebidas pelo perfil. Cid seria o principal prejudicado, né? Como acabamos de falar. Se a delação fosse anulada, haveria prejuízos para Cid, mas sem benefícios para os réus investigados. O ex-ajudante de ordens poderia perder os benefícios negociados na delação. O acordo firmado pelo tenente-coronel com a Justiça diz que ele pode pegar uma pena máxima de até 2 anos. Os crimes pelos quais ele é investigado poderiam render mais de 40 anos de prisão, mas o processo de anulação é complexo e não é fácil de ser concretizado. Acariações. Ministro do STF determinou que as acariações sejam realizadas na próxima terça-feira. Foi feito um pedido aí de adiamento, mas vamos aguardar, né, pessoal? Dessa forma, Moraes autorizou pedidos feitos pela defesa de Torres e Braga Neto. As solicitações o Torres é o Anderson Torres, né, pessoal, e o general Braga Neto, as solicitações dos réus fazem parte do atual momento do processo envolvendo o núcleo crucial aí da trama golpista, assim chamada, né, que foram apresentadas ontem. Na acariação, as partes ficam frente a frente, pessoalmente, para confrontar suas versões, né? Porque durante o interrogatório, Coronel Marocide deu a sua versão da história e o general Braga Neto deu a sua versão da história. Então agora haverá um confronto aí e ficarão frente a frente, vai estar aí confrontando as suas versões e pontos que cada um considera aí controverso ou até mesmo mentira, né, pessoal? Vão ter a oportunidade aí de estar se confrontando, estar frente a frente. No caso do general Braga Neto, não será possível pessoalmente, porque ele está preso, mas de qualquer maneira vão estar frente a frente, ele mesmo que seja virtualmente, o general Braga Neto esteja virtualmente, mas ele vai ter a oportunidade de confrontar o tenente-coronel Mauro Cid, né? Muito bem. Mas a reportagem aqui, galera, diz o seguinte: na acariação, as partes ficam frente a frente pessoalmente para confrontar suas versões. E com isso será a primeira vez que Braga Neto irá pessoalmente. Então, essa acariação vai ser a informação que eu passei para vocês que ele estava preso. Mas lendo aqui agora a matéria, nós nos deparamos aí com a informação que o Braga Neto estará presente lá no STF, desde que ele foi preso no ano passado. Vai ser a primeira vez que ele vai estar presente em uma audiência, né, na acariação. Ele e Mauro Cid, então, vai estar pessoalmente frente a frente, né? Ao autorizar medidas, Moraes ressaltou que réus podem mentir ou ficar em silêncio. Com isso, apenas Freire Gomes, que é testemunha, terá a obrigação de dizer a verdade ali diante de Anderson Torres, né? Acariações serão realizadas na manhã da terça-feira. Se assim Deus permitir, estaremos aqui acompanhando junto com vocês, fazemos uma live aí mostrando aí essa sessão aí de acariação entre ambas as partes, né? Mauro Cid e o Braga Neto e o Freire Gomes com o Anderson Torres. As acariações estão marcadas aí para as 10 horas da manhã e, na sequência, deve ser realizada a acariação entre Torres e Freire Gomes, prevista para as 11 horas. Parece que essas acariações duram 1 hora, né? Logo após a decisão, a defesa de Braga Neto pediu o adiamento da acariação para o dia 27, pois os advogados estão em viagem no dia 24, mas a Moraes ainda não decidiu a respeito desse assunto. Moraes também autorizou que outros pedidos dos réus. Ele atendeu a defesa do ex-comandante Almir Garnier e determinou que a Marinha informe em 48 horas a data em que foi expedida a ordem para que uma operação naval ocorrida em 2021 e também 48 horas para o Google informar quando teria sido inserida em domínio público na internet a minuta golpista encontrada pela PF com Anderson Torres. Também foram negados pedidos de defesa de Bolsonaro para acessar outras investigações.
É o caso da ABIN paralela e do vazamento de um inquérito da PF sobre urnas. Para Moraes, inquéritos não têm relação com a ação penal sobre a tentativa de golpe. Decisão de Moraes foi tomada em resposta aos pedidos das defesas dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, né? A assim chamada trama golpista aí é o núcleo principal aí, envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. As solicitações foram apresentadas ao final dos interrogatórios de todos os réus e também depois que foram ouvidas todas as testemunhas indicadas. São réus nessa ação o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, Mauro Cid, pessoal. Pois é, vamos continuar aqui, vamos passar para o site do G1, Braga Neto e Mauro Cid frente a frente, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero convidar você que chegou pela primeira vez aqui em nosso canal a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Pessoal, fique à vontade, a casa de vocês. Quero te pedir que deixe o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós aqui do canal. E assim você ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Você deixando o seu like, o seu comentário, o YouTube reconhece o conteúdo como relevante e recomenda aí para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal e agradecer do fundo do coração você que já acreditou no nosso trabalho, se inscreveu, já compartilhou, já deixou like, já comentou. Fiquem à vontade, a casa de vocês, e sigam-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Fiquem à vontade, pessoal, e vamos voltar a falar aí da questão aí da acariação entre Braga Neto e Mauro Cid. Eles vão se confrontar em versões sobre o plano para tirar a vida de autoridades. Pessoal, o site do G1 agora, né, o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa acariação entre o ex-ajudante de ordens e o ex-ministro de Jair Bolsonaro. O procedimento está previsto para a próxima terça-feira. Muito bem, pessoal, vamos ler aqui o que nos diz o site do G1, né? O general da reserva Walter Souza Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid estarão frente a frente na sala de audiência do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Os dois réus por tentativa de golpe vão participar de uma acareação e devem confrontar suas versões sobre o chamado punhal verde e amarelo, plano para executar autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, e adversários políticos, né? Outros como o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? A acariação foi solicitada pela defesa de Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa do governo passado e candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro do PL de 2022. Na sala em que o procedimento será realizado estarão somente os réus e seus advogados em sessão fechada que será presidida por Moraes. Prevista no Código de Processo Penal, a acariação é um procedimento possível quando acusados divergem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes para o processo penal. A acariação está marcada para a próxima terça-feira, pessoal, terça-feira, dia 24, mas a defesa de Braga Neto pediu para adiar o procedimento, como falamos, né, em razão de viagem ao exterior de um dos seus advogados, e o ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre o assunto. O que disse aí o Mauro Cid, pessoal? Durante o depoimento de colaboração premiada e interrogatório ao Supremo Tribunal Federal, Mauro Cid disse que houve uma reunião em novembro de 2022 na casa de Braga Neto, em que os presentes teriam discutido o Plano Punhal Verde e Amarelo. Nesse encontro, além dos réus, estariam presentes militares das Forças Especiais do Exército, cujos integrantes são chamados de Kids Pretos. O delator também afirmou que repassou ao major Rafael de Oliveira o dinheiro que foi entregue a Cid por Braga Neto.
O general Braga Neto me entregou dinheiro, eu tenho quase certeza que foi no Alvorada. Até me lembro que eu botei na minha mesa, ali na biblioteca do Alvorada, e depois o Rafael Martins de Oliveira veio buscar o dinheiro comigo no próprio Alvorada, contou Cid na delação premiada. E vocês estiveram acompanhando aqui na live que fizemos do depoimento aí do Mauro Cid, ele realmente falou isso aí, né? Vamos ver por que o Braga Neto quer confrontá-lo a respeito desse assunto. Ele afirma não ter entregue dinheiro nenhum a Mauro Cid. Vamos ver, né? O recurso estava em uma caixa de vinho e foi entregue ao Kit Preto no Palácio do Alvorada. Os recursos, segundo Cid, teriam a finalidade de financiar ações planejadas aí pelo grupo. Cid disse não saber o valor que estava dentro da embalagem de vinho, porque a caixa estava lacrada e ele não abriu. Verdade, isso aí ele falou realmente durante lá o interrogatório, né? E o que afirmou Braga Neto? No seu interrogatório, na primeira turma do STF, o general da reserva disse que não tinha conhecimento de nenhum plano com o objetivo de monitorar e executar autoridades adversários políticos. Sobre a reunião na sua casa em novembro de 2022, Braga Neto disse que Cid levou ao local 2 kids pretos que queriam conhecê-lo. Eles conversaram por cerca de 30 minutos, mas o ex-ministro de Bolsonaro afirmou que não trataram de nenhuma ação golpista. Isso foi, de fato, dito pelo Braga Neto lá durante o interrogatório dele semana passada, né? O general da reserva também negou que tenha entregue qualquer quantia para Cid repassar aos militares que teriam planejado a morte de autoridades. Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, afirmou aí o Braga Neto durante o interrogatório. Para a defesa de Braga Neto, a careação solicitada é necessária para a devida apuração dos fatos, pois Mauro Cid não trouxe aos autos provas que corroborassem suas acusações em face do general. Muito bem, pessoal, esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Vamos acompanhar esse caso. Não sei se, pelo que estive lendo na reportagem, será fechada a reunião, talvez não seja televisionada. Nós vamos aguardar, né? Seria bacana se nós, né, tivéssemos acesso a essa cariação, né, como se fala, né, esse, esse encontro, né, esse embate, é isso que eu estava tentando lembrar aqui, esse embate aí, né, pessoal? Nós vamos ter que aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal, conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. E aguarde que qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Tenham todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não importa o momento que você esteja assistindo, o importante é que você é muito bem-vindo. Um forte abraço, galera, e bye bye!